Olá, Poliana Zalim aqui, e com esse vídeo vou mostrar para você todas as funcionalidades do template Revit Plus. É válido destacar que todas as características do template, representação de paredes, representação de esquadrias, layout, cotas, simbologias, todas essas características, elas correspondem às características do meu escritório. Então, eu fui modelando, eu fui reunindo essas informações para seguir a identidade do escritório, tá bom? Então, se você necessitar fazer algum ajuste ou alterar, é possível você fazer, mas todas as características, elas são voltadas para a identidade do meu escritório, da minha equipe de projetos. Certo? Então, vamos lá. Eu vou começar na sequência, né? Nessa sequência aqui, eu tenho todas essas famílias carregadas aqui, famílias de paredes, portas, pisos, telhados, eu também tenho mobiliários, enfim. Eu tenho elas carregadas aqui, mas lembrando que existem muitas outras no template, tá? Então, vou começar pelas paredes, venho aqui para o térreo, e no template eu tenho aqui, por exemplo, paredes bem modeladas conforme as camadas construtivas, por exemplo. Quando eu tenho esse tipo de parede, né, que eu tenho todas as camadas construtivas, ela vai aparecer sempre com essa nomenclatura aqui, né, parede, se for de alvenaria, né, uma parede de alvenaria, em que um lado eu tenho cimento queimado e no outro lado eu tenho uma pintura e uma espessura de 14 centímetros. Então, aqui foi uma nomenclatura que a gente adotou aqui no escritório para facilitar até achar, né, essa parede. Então, se a gente vem aqui no editar tipo e observar a estrutura da parede, eu vou só fechar um pouco aqui essa. Então, a gente tem aqui, ó, o lado externo é o cimento queimado e o lado interno eu tenho a pintura, certo? Então, todas as camadas estão aí, chapisco, emboço. Então, se você precisar dessas informações, você vai utilizar esse tipo de parede composta. Nós temos paredes mais, deixa eu colocar aqui no 3D, paredes mais básicas, também você vai encontrar, mas a maioria das paredes, elas estão com camadas. E aí facilita na hora do orçamento final, do quantitativo final. Também a gente tem aqui esses tipos de paredes que são paredes cortinas, que no template elas são muito boas para a criação de fachadas envidraçadas, fachadas com brises, né? Então, é simplesmente, né, a utilização da parede, da parede cortina daqui do Revit, tá bom? Também tenho aqui os pisos, que aqui eu tenho pisos de acabamento, eu tenho lajes de piso e tenho forração. Então, os pisos também, eles aparecem com a nomenclatura bem parecida com as paredes. E aqui eu tenho um piso com todos os acabamentos, né? Com todas as camadas construtivas, dá para ver aqui no cortezinho. E no acabamento também, aqui, na estrutura do piso. Aqui eu tenho um piso todo acabado, né? Desde a fundação dele, contrapiso até
o revestimento. Aqui eu tenho só o acabamento. Eu tenho só o piso de acabamento. Que no caso, eu tenho aqui só a estrutura, né? Pela espessura a gente consegue identificar que é um piso de acabamento, 2 centímetros, certo? Então aqui você vai inseri-lo em cima de outro piso, uma laje, um piso de concreto, que no template a gente tem aqui vários tipos de pisos, lajes, pisos de acabamento, tem aqui também terreno, água, né, que são aqui esses pisos de acabamento. Tenho aqui também forração de brita, forração de grama, deck, então assim, tá bem completo. As paredes também, eu acabei não falando, mas eu tenho muito tipo de parede aqui. São muitos tipos de paredes, certo? Então dá para você utilizar no escritório, na faculdade, vai ajudar muito vocês, porque foram 5 anos reunindo todas essas informações, na verdade mais de 5 anos. Então as paredes, os pisos, eu tenho também uma gama aqui de esquadrias, portas, janelas, portões. Vamos aqui para o 3D. Então, todas as portas ela tem representação gráfica bem interessante. Por exemplo, aqui essa janela. Se eu passo um cortezinho aqui para a gente ter uma ideia da representação. Deixa eu colocar na janela. Tá? Então, tanto as portas como as janelas, se eu coloco um detalhamento alto, elas vão aparecer mais detalhes. Detalhamento baixo, né? Reduz aí a quantidade de detalhes. Mas também são bem completas, certo? Deixa eu colocar aqui para outra janela para a gente ver. Já tem uma representação aqui bem, né, de acordo com a bandeira da janela. Então, gente, aqui, né, as janelas, deixa eu mostrar uma porta. Então, as portas, né, todas elas são paramétricas, tanto as janelas quanto as portas, né, são paramétricas. Vocês vão poder fazer os ajustes aqui de tanto material como de cotas, tá? Como as cotas, e aí editar tudo. A representação, tanto em vista como em cotas, vocês perceberam que está bem organizado, certo? E ainda falando um pouquinho do projeto arquitetônico, né, dos componentes da modelagem arquitetônica, nós temos também aqui os telhados, tá? Eu tenho aqui a telha fibrocimento, eu tenho a telha canal, tenho elas com representação, né, do 3D, como também ela chapada, né? E a telha fibrocimento, tenho ela ondulada, como ela também trapezoidal. Também temos modelos de calhas, caibros, ripas e teças. Também vai ter, vocês vão encontrar no template. A parte de simbologia, vou falar mais um pouco, mas como eu estou falando do telhado, também temos a parte de simbologia do telhado. Também temos aqui vários tipos de escadas com corrimão e também rampas, né, com seus corrimãos.
tá? Então, a escada, né? Eu tenho aqui, ó, a escada com concreto com porcelanato. E aí, o corrimão vai de acordo com a sua utilização. Então, é só modificar, bem simples, tá? E agora, eu vou falar um pouco sobre a parte de anotações. Que é toda essa parte de simbologia, 2D, né? Então, aqui todas as linhas, elas estão configuradas. Eu tenho aqui vários tipos de linhas, né? Traço, 2 pontos, traço, ponto. Traço curto, traço longo. Então, nenhuma dessas linhas, ela é original do Revit. Elas foram todas configuradas. As cotas também. Eu tenho vários tipos de cotas. As cotas que eu uso no template, elas são todas da fonte Arial, mas é muito tranquilo você modificar, né? Você vem aqui no editar tipo e você consegue editar cor, né? E também editar a fonte da cota, a fonte do texto, né? Então depende do texto que você tem carregado aí no seu Windows, né? Então, se eu quiser mudar aqui Century Gothic, eu gosto muito dessa. Claro que eu teria que duplicar aqui, né? Dar um OK. Modifiquei. Se eu quiser modificar aqui a cor, por exemplo, tranquilo também. Botar aquele azul. Tá? Então, eu consigo modificar as cotas aí para a característica da tua equipe, enfim. Então é tranquilo fazer essas modificações. Tenho toda a parte de simbologia, lembrando que essas simbologias são 2D. Eu tenho aqui, né, interruptores, toda essa parte de antena, quadro de distribuição, né, telefone, rede, tomadas, a tomada com amperagem maior. Então, são apenas simbologias, tá? Então, aqui, ar-condicionado, né? Para você marcar o ponto de ar-condicionado, ponto de água, de esgoto, de gás, ralo. Então, aqui é uma simbologia que, se eu quiser, por exemplo, colocar na planta, certo? É só um símbolo, ela não é paramétrica, tá? Porque não é um template hidráulico elétrico. Aqui é só para uma utilização do desenho técnico mais, certo? Mais um desenho técnico. Aí tem aqui carro, né? Cadeirantes, setas, acesso, né? Vários tipos de nortes, seta de rampa, direção de assentamento, aqui a inclinação do telhado, tenho a simbologia de elevação em planta, como também em corte. Também tenho essa representação aqui, que é para, tipo, você utilizar em uma parede. Vou fazer um teste aqui para vocês verem. Para você utilizar em uma parede que tenha, de repente, aí, vou colocar aqui. Uma parede que você está criando que tenha uma camada isolante. Então, uma representação 2D, tá? Só para um corte, você passar no corte. Então, é interessante você ter aí essa informação. Aqui também, se você quiser representar o tijolo cortado dentro da parede, a gente tem aqui no template. Então, tem vários tipos de tijolos, né? Eu tenho tijolos de 6 furos, de 8 furos. Tem um tijolo maciço. Também tem as lajotas, né? Os blocos EPS. Tenho ele aqui em 2 tamanhos. Tenho também pontos
ponto de luz de piso, ponto de luz no teto, aqui é ponto de luz para churrasqueira. Também tem aqui pontos de arandelas, circuito de câmera, né? Entrada HDMI, enfim, então tem uma gama de simbologias que você vai precisar durante a construção do projeto, né, no Revit. Tenho também silhuetas, interessante também para humanizar o projeto. E tenho toda a parte de peças hidrossanitárias para banheiro, cozinha, área de serviço, bancadas, então eu tenho aqui para cozinha, já tenho geladeira, coifa, muitos tipos de tomadas, bancadas, fogão, cooktop, micro-ondas, forno, máquinas de lavar roupa, tanquinhos, banheira, caixa d'água, vários tipos de cubas também, vasos, box de banheiro, chuveiro. Então tá bem aí abastecido, né? E percebam que toda a representação gráfica ela é limpa, né? Para um desenho técnico limpo, de acordo com as normas. Também tenho aqui todo o layout das salas de estar, jantar, áreas de lazer, tem um pouco aqui, escritório, então salas de jantar, mesas grandes, pequenas, vários tipos de cadeiras, vários tipos de sofás, de painéis de TV, estantes, cadeiras de escritório, mesas de escritórios, dormitórios, vários tipos de cama, cabeceiras laterais, guarda-roupas. Enfim, é um template bem abastecido, como eu já falei milhões de vezes. O template também já vem abastecido com muitas tabelas de especificações, tabelas orçamentárias e tabelas de quantitativos. Também eu tenho aqui quadros de áreas e quadro de revestimento dos ambientes. Então já estão todas configuradas. Para vocês utilizarem é mais fácil, tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui a especificação de portas e portões. Então, eu tenho em todas as tabelas, eu tenho essa tarjazinha aqui amarela, que é correspondente ao template, certo? E aqui vocês podem inserir mais informações nas descrições, o código, vocês podem também ajustar o tipo, né? Tem algumas aqui que são portas e janelas de fornecedores, vocês podem ajustar. Enfim, né? Para a tabela ficar toda organizada, essas você pode deixar toda de uma forma, enfim, vocês podem modificar, podem ajustar. Então, assim, o trabalho, né? A gente já teve de ajustar tudo. As pranchas, falando agora das pranchas de impressão, o modelo que eu trago são as pranchas, modelo daqui da prefeitura da minha cidade, que é João Pessoa, tá? Então eu tenho aqui o carimbo, né, que é correspondente ao carimbo do projeto legal que a gente precisa levar para aprovação dos projetos, mas acredito que vocês, na cidade de vocês, deve ter outro modelo, então vocês também podem adaptar. Lembrando, pessoal, que toda
a atualização que eu fizer desse template, eu vou colocar, vou estar sempre anexando lá na plataforma de membros. Então, sempre que eu atualizar, eu vou colocar aqui na plataforma de membros, né? Então, quem recebeu o template, né? Quem comprou o template e já recebeu, vai fazer o download aqui, tá bom? Então, sempre que eu tiver uma nova atualização, eu vou colocando aqui. Então, é isso. Esse é um pouco do template. Tá bom? Esse é um pouco do template. Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, eu vou deixar aqui o link eu vou deixar aqui na página de vendas o link do meu WhatsApp para que vocês entrem em contato, tá bom?